Nós vamos continuar as nossas exposições da palavra do Senhor e nós chegamos nesta manhã no quarto capítulo, no quarto versículo deste capítulo. Abram a Bíblia, texto conhecidíssimo. Marca na tua Bíblia esse texto. A Ara lê assim. Quantos encontraram, digam amém. Quantos não encontraram, digam misericórdia. Alguns. Filipenses 4:4. A Ara lê dessa maneira: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Pai, fala conosco, ilumina as nossas mentes, me dá a unção do Espírito Santo, Pai. Não queremos receber apenas informações, fatos. Queremos ser ungidos da alegria do Senhor. Para tanto, ilumina-nos, Pai. Abre o nosso entendimento, abre o nosso espírito. Repreendemos toda atividade satânica que visa nos distrair, Pai. Toda atividade do diabo que tira a nossa concentração. Ó Pai, que estejamos atentos à Tua palavra, que eu desapareça e Tu fale aos corações em nome de Jesus. A igreja apoiando diz: amém. O que significa este comando? Isso aqui é um comando, está no imperativo, alegrai-vos, é uma ordem. O que significa isso? Deveria eu me alegrar se eu perder o emprego? Deveria eu me alegrar se eu receber a notícia que eu estou com câncer? O que significa isso? Alegrai-vos no Senhor. Deveria eu me alegrar se eu ouvir da boca da minha esposa que ela quer se separar de mim? O que significa esse comando aqui, alegrai-vos no Senhor? Significa, deveria eu me alegrar se eu ficar sabendo que a minha filha Radassa foi raptada, estuprada e morta? É isso que significa alegrai-vos no Senhor? Nunca é demais lembrar que quando Paulo escreveu essa ordem, ele está preso. Ele está encarcerado quando ele escreveu este comando. Isso já, você suspeita logo que tem alguma coisa diferenciada nisso aqui. Paulo está algemado, está preso, quando ele escreve, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele não está pulando de alegria porque está preso, e aí então ele está se alegrando no Senhor. Não, longe disso. É óbvio que não. Então a gente de cara aprende que a alegria aqui referida não é um emocionalismo. A alegria no Senhor não tem nada a ver com riso, choro, gargalhada, tristeza e tantas outras expressões de emoção produzidas por nós mesmos e pelas circunstâncias. Não tem nada a ver com isso. O mapa de onde nós vamos nesta manhã, eu dividi em 4 sessões. Nós vamos avaliar primeiro o que não significa alegrai-vos no Senhor. Depois nós vamos trabalhar o que significa alegrar no Senhor. Em terceiro ponto, nós vamos trabalhar alguns empecilhos que nos bloqueiam para que possamos alegrar ao Senhor. E por último, quarto, uma breve conclusão. Esse é um mapa de onde nós vamos nesta manhã. Então, em primeiro lugar, o que não significa alegrai-vos no Senhor? O que não constitui este comando? É importante a gente entender contraponto, senão a gente fica confuso. Alegria no Senhor não significa que a gente não passa por tristezas, que nós não ficamos abalados. Eu queria dar 5 exemplos provando o que eu estou dizendo. 5 exemplos, se você é daqueles que anota, está aí 5 exemplos de situações nas quais a tristeza é legítima. Primeiro, Jesus chorou. Vemos Cristo chorando ao contemplar profeticamente a destruição de Jerusalém, que aconteceria 40 anos depois da sua morte. Lemos isso em Lucas 19:41. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Ele sabia
antecipadamente da matança e da destruição que os romanos fariam no cerco do ano 70. Daí o Filho de Deus se compadecer profundamente daquele povo. Aquela nação haveria de dar as costas para ele, o Messias, e portanto trazer grande culpa moral sobre si. Portanto, é legítimo nós nos entristecermos e chorarmos quando contemplamos a decadência moral da nossa nação. É legítimo nós nos angustiarmos diante da crescente depravação que está destruindo o nosso povo. Segundo exemplo, Jesus chorou e teve grande tristeza e angústia diante do túmulo de Lázaro. Diz o texto, o versículo mais curto da Bíblia, Jesus chorou, 11:35. Havia imensa tristeza em Marta e Maria, bem como grande comoção quando Jesus chegou em Betânia. Lemos isso em João 11:33. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Jesus não chorou por causa de Lázaro, pois ele sabia que dentro de alguns minutos ressuscitaria seu amigo. Jesus chorou, por que razão? Porque contemplou os efeitos da queda, vez que a morte é consequência da queda, consequência do pecado. Diante de todo aquele desespero, do luto, Jesus chorou. Portanto, é legítimo nós nos entristecermos e chorarmos diante da morte. É absurdo e ridículo quando alguns crentes advogam que nem mesmo a morte mexe com os corações deles, pois eles estão firmes em Jesus. Ora, a morte e o luto não devem se nos desesperar, como desespera os pagãos que não têm esperança, 1 Tessalonicenses 4:13. Contudo, nós somos chamados a chorar com os que choram, Romanos 12:15. Terceiro exemplo, o homem que escreveu "Alegrai-vos sempre no Senhor" chorava frequentemente. Paulo chorava frequentemente, como lemos, por exemplo, o seu testemunho diante dos pastores da igreja em Éfeso. Servi, diz ele, servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas. Ele reitera seu choro aos mesmos pastores em Atos 20:31, diz ele: lembrem-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. A dor da despedida suscita choro, não apenas em Paulo, mas em todo o mundo. Atos 20:37 diz: então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que lhe dissera, que não mais veriam o seu rosto. Portanto, é legítimo nós nos entristecermos com a dor da despedida. Quando nós amamos alguém, desejamos esta pessoa próxima de nós. O afastamento, a separação e a distância do amado não devem, obviamente, nos causar alegria, mas sim natural tristeza. Eu me lembrei de quantas vezes, quando morava os meus 11 anos fora, tive que me despedir dos meus pais e da minha filha lá no aeroporto. Sempre é um momento de dor e de tristeza. Então a tristeza é natural. Quarto, o homem que escreveu "Alegrai-vos sempre no Senhor" também esteve sob ameaça de ter tristeza sobre tristeza quando da doença gravíssima de Epafrodito. Lemos em Filipenses 2, 27 e 28, se tu estás com Filipenses aberto no 4, apenas volta uma página. Olha a tristeza de Paulo. De fato, Filipenses 2, 27. De fato ficou doente, quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele. E não somente dele, mas também de mim. Para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso,
logo enviei para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Tristeza legítima, é legítima a tristeza. Quando ficamos sabendo de uma doença grave em um crente, nós não devemos obviamente nos alegrar, mas sim nos entristecer diante do sofrimento dos nossos irmãos. A nossa igreja está com várias batalhas de câncer, irmãos pequenos. Isso deve nos entristecer e nos fazer orar com o coração pesado para que o Senhor levante e abençoe a família apesar da doença. Quinto e último, o homem que escreveu alegrai-vos sempre no Senhor sentiu profunda tristeza devido a Israel ter rejeitado Jesus, o Messias. Diz ele palavras fortíssimas em Romanos 9, 1 a 3. Romanos 9, 1 a 3. Digo-lhes a verdade, disse Paulo, tendo Cristo como testemunha, minha consciência e meu espírito confirmam, meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se eu pudesse salvá-los. O fato que a esmagadora maioria da raça humana caminha para o inferno não deve nos alegrar, ao contrário, devemos nos entristecer com o destino horrível que aguarda os ímpios. Temos aqui então alguns poucos exemplos que ilustram o fato de que a alegria no Senhor não nos exime de muitas tristezas. O fato que nós somos comandados, repito, a nos alegrar no Senhor, não nos isenta de passarmos por muito choro e tristeza. Ok, pastor Raik, já ouvi o que não significa. Então, em segundo lugar, o que significa eu me alegrar no Senhor? O que significa este comando? O que constitui positivamente a alegria no Senhor? A primeira coisa que chama a atenção isso aqui é que é a alegria no Senhor. É alegria não nas circunstâncias, é alegria no Senhor. Mas como que eu faço isso? Haveria alguns exemplos práticos. De que maneira prática eu posso me alegrar no Senhor? Eu selecionei 7 exemplos apenas ilustrativos a uma gama de outros exemplos. Eu selecionei 7. Você que quer se alegrar no Senhor, pode copiar, toma nota aí. Primeiro, como que eu me alegro no Senhor? Primeiro, eu me alegro porque o Senhor me salvou da escravidão do pecado. Eu era escravo do pecado, mas fui liberto pelo Evangelho. Aleluia. Lemos essa verdade em Mateus 1:27. Ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo para ir para o céu? Não. Ele será chamado Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio a esse mundo para te arrancar do pecado. Eu fui liberto da minha vontade. Jesus me livrou de fazer a minha vontade. Em verdade vos digo que todo aquele que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Aleluia. Livre para não pecar. Livre não é para cair na farra, para encher a cara, não tem nada a ver com isso. Livre para não pecar. O mundo está debaixo da escravidão do pecado, e nós devemos nos alegrar no Senhor, porque nós não somos escravos do pecado. Amém? Este fato é motivo de alegria no Senhor. 2. Deus me escolheu para si mesmo. Olha que coisa maravilhosa. Eu fui adotado por Ele para ser seu filho. Lemos essa verdade em Efésios 1, 4 e 6. Efésios 1. Não acredite simplesmente no que eu digo, confira na sua Bíblia.
Se você não acompanha, se você não está ali comigo, você vai permanecer no mesmo nível espiritual que você está ano após ano. Você nunca sai da mesmice. Acompanha, veja se o que eu estou dizendo é verdade. Eu disse que eu fui adotado, eu fui escolhido para ser filho de Deus, e é o que o apóstolo diz em Efésios 1, 4 e 6, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, o qual nos deu gratuitamente no amado em Cristo. Este fato é motivo de alegria no Senhor. Eu fui adotado, eu sou filho de Deus. Nem todo mundo, isso aqui não está, isso aqui está fora. Nem todo mundo é filho de Deus. Existe um equívoco muito grande aí no mundo. Todo mundo é criatura de Deus. Filho de Deus é quem é adotado em Cristo Jesus. Terceiro exemplo. Deus me ama tanto quanto Ele amou Jesus. Eita, pastor Raik, é verdade isso? Essa verdade, se você quiser sublinhar na sua Bíblia, você já sabia que Deus te ama. Eu estou dizendo alguma coisa nova para você. O que eu estou dizendo para você é que do mesmo jeito que Jesus amou, que Deus amou, Jesus, Ele te ama. É isso que eu estou dizendo. Isso deve trazer uma segurança enorme para ti. Onde é que está escrito isso? João 17, 23. João 17, 23, eu vou ler da NVI. Marca na tua Bíblia. Que eles, os discípulos de Jesus, sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amastes como igualmente me amaste. Veja bem, amado, Deus não ama todas as pessoas igualmente. Não. Eu vou dizer isso de novo, porque isso pode chocar você. Eu tenho certeza que ao longo dos anos, pastor Paulo, eu, pastor André, temos dito algumas coisas que você nunca ouviu na sua vida antes, simplesmente porque a gente expõe a Bíblia. Simplesmente porque a gente expõe versículo por versículo, e você e eu somos forçados a entender cada palavra. Por isso que você está ouvindo coisa que você nunca ouviu em igreja nenhuma antes. Deus não ama todo mundo igual. Deus ama sim o mundo, ateístas, prostitutas, budistas, assassinos, religiosos, frequentadores da primeira igreja batista, etc. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho em resgate de todos. Sim, Ele ama todos desta forma. Todavia, Jesus ama os seus discípulos, que deixaram tudo para segui-lo. É para eles que Ele está dizendo isso, tanto quanto ama seu Filho. Se você segue a Cristo, mesmo quando é inconveniente para você, Deus te ama. Se você é lavado, regenerado, e você segue o Senhor Jesus, quando isso te é inconveniente, quando isso é difícil, na tua empresa, no teu colégio, entre os teus parentes, se você segue o Senhor Jesus com custo, você é um discípulo de Jesus, e Ele te ama tanto quanto Ele amou. O Pai ama você tanto quanto Ele amou o seu Filho. Isso deve ser razão de alegria no Senhor. 4. Deus faz tudo concorrer para o meu bem. Tudo. Essa é uma verdade batida, porque eu tenho dito inúmeras vezes aqui. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Se eu quebrar a perna, isso vai cooperar para o meu bem. Eu não estou brincando,
Eu estou falando sério. Se eu baixar o hospital, e se eu for para a UTI, isso vai cooperar para o meu bem. Para eu aprender paciência, para eu ser mais santo, tudo. Em certo sentido, é impossível acontecer uma coisa mal, ruim comigo. É impossível. Porque Deus pega aquilo e transforma para o meu bem. Eu poderia dar exemplos ad eterno aqui, mas eu vou me refrear. Exemplos pessoais, no qual pessoas tentaram me prejudicar, inclusive moralmente, e Deus transformou para o bem. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! E também isso se aplica a você. Isso aqui não aplica só para pastor, para bispo. Não, para qualquer discípulo. Você é discípulo de Jesus, essa verdade se aplica para você. Tudo que acontece na minha vida, o meu Pai faz com que o meu caráter seja beneficiado. O meu bem é transformar o meu caráter. O texto lá que diz Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O bem lá, não é que eu vou sair do hospital, não é que eu vou ter um emprego melhor, não é que eu vou conseguir uma esposa, não é que eu vou ter, a minha esposa vai ficar grávida, não é isso o bem. O bem está no próximo versículo, ali no versículo 29. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para que sejam a imagem do seu Filho. Esse é o bem. Então, em grande medida, nada de ruim pode acontecer comigo. Se eu morrer, eu vou ser recebido na corte celeste, amém? Tudo coopera para o meu bem. Isso deve ser motivo de alegria no Senhor. Quinto, Deus nunca me deixa sozinho, e consequentemente eu não preciso ter medo. Olha que coisa preciosa. Deus nunca me deixa sozinho. O mundo pode me abandonar, pai, mãe, esposa, filho, o raio que o parta, mas Deus não me abandona. Deus nunca me deixa sozinho. Por causa disso, eu não preciso ter medo. Essa promessa está escrita na cozinha da minha casa, e eu posso olhá-la. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Por isso eu posso ter confiança. O Senhor é meu ajudador, não temerei. Oh, amado, te apropria dessa promessa, amado. Decora essa promessa, te apropria dela. Porque é provável que tu passes também por dificuldades. Todo crente passa por lutas e dificuldades. E aí, se tu tiveres a promessa do Senhor, isso será motivo de alegria. É alegria no Senhor. Sexto, nada neste universo, na terra, no inferno, na corte celestial, nada no mundo visível e invisível, nada pode me separar do meu Pai. Nada pode me separar do meu Pai. É muito arriscado quando a gente decora texto bíblico e a gente passa batido, a gente lê, eu já sei disso. Mas ouve com muito cuidado o que eu vou dizer. Ouve. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome, nudez, perigo ou espada? Em todas essas coisas que ele acabou de descrever aqui, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Esta inseparabilidade, esta união, este fato é motivo de alegria no Senhor. Sétimo e último, para não enfadá-los demais. Deus escreveu o meu nome no livro da vida. Esta verdade está registrada imediatamente antes de Paulo nos mandar alegrarmos-nos no Senhor. Tu estás com o texto de Filipenses aberto?
bate o olho um versículo em cima. Leia comigo o versículo 3, a gente lê o 4. Lê o 3 comigo. Olha como ele termina: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, Evode e Sintique, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram escritos no livro da vida. Alegrai-vos no Senhor. Está aí a conexão. E aqui não é só Clemente, Evódia e quem quer que seja, é todo discípulo de Jesus. Aleluia. Todo discípulo de Jesus tem seu nome registrado no livro da vida, nos átrios celestiais. Esta segurança eterna que os discípulos de Jesus possuem é muito mais importante que as tribulações, que as tristezas, que as enfermidades e qualquer tragédia que porventura possamos enfrentar. O nome do discípulo de Cristo está escrito no livro da vida, e este fato deve ser alegria no Senhor para você. Ok, aí 7 exemplos aí de uma infinidade de outros que você pode procurar na Bíblia, as promessas do Senhor, e se alegrar nelas. No nosso mapa, eu falei, em terceiro lugar, que existem empecilhos. Embora a gente saiba dessas coisas todas aqui, dessas promessas, existem 3 empecilhos que eu consigo enxergar na palavra, para que a gente não usufrua da alegria do Senhor. 2 desses empecilhos, a gente vê pela vida de Jesus, e o terceiro, pela vida de Paulo. Vamos dar uma olhada neles. Nós já dissemos que Jesus chorou, que Cristo se entristeceu. Você sabia que Jesus foi um homem extremamente alegre? Você sabia disso? É possível que você suspeite que sim. Mas você tem como provar isso? Você pode provar na Bíblia que Jesus foi um homem extremamente feliz? Você sabia que nunca pisou na terra um homem tão feliz como Jesus? Onde é que está escrito isso, pastor Raik? Deixa um dedo em Filipenses e te volta para Hebreus 1:9. Hebreus 1:9. A prova do que eu estou dizendo. Hebreus 1:9. Diz assim: amaste a justiça e odiastes a iniquidade. Por causa disso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Aprendemos aqui que nunca houve, nem nunca haverá um ser humano neste planeta com tanta alegria interior como Cristo. Mas essa alegria não veio automaticamente porque ele era Deus, não. Jesus não era feliz e alegre porque ele era filho de Deus. A razão está no texto. A razão apresentada são 2. Primeiro, amaste a justiça. Segunda razão, odiastes a iniquidade. Por causa deste amor e deste ódio, então fostes alegre. Ele te ungiu com óleo da alegria como a ninguém. Vamos examinar esses 2 pontos, esses 2 empecilhos. Em primeiro lugar, destaca-se amor à justiça. Justiça aqui, de Kaiosunen, não tem nada a ver com justiça social. Nada a ver com isso. A palavra aqui, justiça, tem relação com integridade, virtude e retidão. Jesus amava a integridade, a coerência entre a vida interior e exterior. Jesus amou a virtude, as suas ações eram virtuosas. Jesus amou tudo que era justo, certo e bom. Todas essas palavras podem ser resumidas numa só: Jesus amou a santidade. Jesus amou ser santo. Devido a este amor por santidade, Deus te ungiu com o óleo da alegria. Ou seja, Deus te deu o Espírito sem medida. É a mesma coisa.
Você tem desejo de ser santo, meu irmão? Eu não estou perguntando nesta manhã se você se sente santo, se você se acha perfeito, não, nada disso. A pergunta é: tu desejas ser uma pessoa cada vez mais santa? Cuidado para que Satanás não te engane, te levando a pensar que Deus é um estraga-prazer, que Deus não quer que tu sejas feliz e alegre. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que engana muito jovem. Se eu for um rapaz santo, eu não vou curtir com as gatinhas. Isso é uma mentira, engana muito jovem enganado com isso. Eu fui enganado. Deus é um estraga-prazer. Isso é mentira. Deus quer te ungir com o óleo da alegria. Quanto mais santo nós formos, mais felizes seremos. Essa alegria não é produzida por nós, muito menos pelas circunstâncias. Esta alegria é produzida interiormente pelo Espírito Santo. Então aí tem o primeiro empecilho. Se você não tem interesse em santidade, você jamais será feliz interiormente. Não adianta. A sua felicidade, você vem para a igreja, entrega dízimo, ouve sermão e tal, mas a sua felicidade vai estar sempre dependendo de coisas externas, sempre dependendo de uma notícia boa, de uma promoção. Você vai estar sempre dependente de coisa externa, se você não tem interesse em santidade. Mas isso não é suficiente, não é suficiente. Se você deseja ser santo, mas não tem experimentado essa profunda alegria que eu disse interior, pode ser que o motivo esteja na parte B do versículo que nós lemos. Amar-te a justiça, parte B: odiastes a iniquidade. Olha aqui para mim, não é suficiente desejar ser santo, é necessário também odiar o pecado. Você sabia que Jesus tinha profundo ódio no coração? Eu já disse isso aqui, então os membros já devem ter ouvido isso. Você sabia que Jesus Cristo tinha grande ódio no coração? Jesus odiava o pecado, detestava o cheiro do pecado. Cristo odiava a iniquidade, é o que nós lemos no texto. Ele não queria que nada o contaminasse. Enquanto o pecado não for detestável para mim, eu não receberei a unção com o óleo da alegria. Existem muitos crentes que alegam que Deus é amor, e consequentemente eu devo ser apenas somente amoroso, tanto comigo mesmo como com os outros. Eu mesmo devo levar uma vida relaxada de amor, e eu não devo discordar de ideologias pecaminosas anticristãs. Ou seja, eu não devo me ofender com aquilo que ofende a Deus. A consequência de Hebreus 1:9, amartes a justiça e odiartes a iniquidade, é que tanto nós mesmos devemos ser santos, mas também nós devemos reprovar os atos iníquos da nossa sociedade. Ouve bem o que eu estou dizendo. Não apenas nós devemos buscar sermos retos, mas nós devemos dizer: isso aqui está errado, isso aqui não é certo, eu não concordo. Você faz o que você quiser, mas eu não concordo com isso. Você tem que odiar o pecado. Você tem que detestar o pecado. Onde é que está escrito isso, pastor Raik? Efésios 5:11, por exemplo, Efésios 5:11. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Reprovai-as. Eu conheço um professor universitário, que também é pastor batista progressista, que alega que Deus é um grande pai amoroso. Deus é um grande pai amoroso, pai de amor. O Deus dele me parece um Papai Noel, e não o Deus bíblico
bíblico, cuja ira se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens. Romanos 1,18. Meus irmãos, há um balanço na Bíblia. Há um balanço na Bíblia que precisa ser observado, para que você não caia no erro. A Bíblia revela um Deus perdoador, mas também um Deus disciplinador. A Bíblia revela um Deus amoroso, mas também um Deus santo. A Bíblia mostra para nós um Deus misericordioso, mas também um Deus justo. A Bíblia mostra um Deus que é Pai, mas também mostra um Deus que é juiz do universo. Ele é santo juiz. Há um balanço no caráter divino de amor e justiça. Este mesmo balanço deve haver no caráter de cada crente. Todos nós devemos amar a santidade e odiar o pecado. Do contrário, eu jamais experimentarei a alegria no espírito, o gozo na alma e a felicidade interior. Você não pode compactuar com as trevas. Você não precisa brigar com as pessoas, mas você não pode concordar. Você não pode apoiar o que é errado. Você não pode ficar passivo. Não pode receber de você o apoio àquilo que está errado. Ou seja, resumindo, você tem que se posicionar. Pastor Raik, é difícil. É difícil. Você precisa tomar posição no seu trabalho. Você precisa tomar posição lá entre os seus amigos, na roda dos seus parentes. Você precisa tomar posição. Não, eu não aprovo não, isso aí está errado. Pastor, isso cria grande tensão. É o custo de ser um crente. Alô? É o custo de ser um crente. Se você não odeia o pecado, marque as minhas palavras. Se você apenas ama a santidade e a justiça, mas você nunca terá a felicidade que Jesus e eu e você somos chamados a ter. Em terceiro lugar, último empecilho para usufruirmos da grande alegria interior é contentamento. Contentamento. Isso aqui está na vida de Paulo. Quando Paulo agradece o dinheiro que os filipenses enviaram para ele, ele afirma: digo isso, ele falando, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado, como também honrado. Em tudo e todas as circunstâncias eu já tenho experiência, tanto na fartura como na fome. Eu tenho experiência na abundância e na escassez. Filipenses 4, 11 e 12. O que chama a minha atenção aqui nesse texto é que Paulo aprendeu a viver contente. Ele não sabia viver contente. Chamou a tua atenção? Ele não sabia viver contente. Ele aprendeu a viver contente. Viver contente é um estilo de vida. E o inimigo, existe um inimigo desse estilo de vida, do contentamento, é a murmuração. A murmuração é o contraponto. A murmuração dos nossos corações impede que a gente atinja o contentamento. Por isso que Paulo diz nessa mesma carta aqui, fazei algumas coisas sem murmuração. É isso que ele diz? O que é que ele diz? Fazei certas coisas sem murmuração. É isso que ele afirma? Fazei tudo. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Eu e você somos chamados a aprender contentamento. Ninguém nasce, nenhum cara que aceita Cristo torna-se automaticamente um contente. Não. Há uma escola na vida cristã que nós vamos desenvolver ao longo dos anos, aprendendo a nunca murmurar. Queimou a comida, glória a Deus, meu irmão. Não deu certo o nosso passeio, furou o pneu, louvado seja Deus. Quem sabe, quem sabe acontecer um acidente aí, nunca murmurar. Quanto menos você vai eliminando a murmuração
da sua vida, maior o contentamento. E é uma vida maravilhosa. Você já imaginou você conviver com uma pessoa, digamos seu cônjuge, a sua mulher, que é a pessoa que está, os seus filhos, geralmente a pessoa que está mais próxima de você nunca murmurar? É o céu na terra, é o céu na terra. Você ter uma esposa, olha aqui, olha para mim aqui, você ter uma esposa dentro da sua casa que nunca murmura, você ter um marido dentro da sua casa que nunca murmura, é isso que traz, é isso que faz do casamento uma bênção, uma antessala do céu. E isso traz alegria ao coração, alegria permanente. Isso não está escrito aqui, mas me deu vontade de compartilhar com vocês. Muitas vezes eu estou pregando e vem algumas coisas que eu acho que é de Deus. Eu quero compartilhar um princípio com os irmãos, que eu aprendi, não é meu, eu aprendi de outras pessoas, ouvindo. Qualquer coisa que aconteça na sua casa, uma coisa pequena, por exemplo, quebrar um copo, e uma coisa maior, perder um bem grande, pegou fogo na casa por culpa da sua, alguma coisa, do maior ao menor, pergunte-se a você mesmo: meu amor, é pecado isso? Se a resposta for não, olha, vamos ter mais cuidado. Não fique se importunando por coisas pequenas. Pergunte a você, é pecado essa situação aqui que está acontecendo em casa? Então, se é pecado, vamos buscar perdão do Senhor. Você precisa se arrepender, eu preciso me arrepender. Mas se não é pecado, não é importante. Esse é um princípio que eu uso na minha vida. Isso aqui é um adendo que eu fiz para os irmãos, porque eu já fui no passado um grande murmurador, mas por graça e misericórdia do Senhor, minha esposa testemunha, isso tem sido banido da minha vida. Glória a Deus. Conclusão, finalmente, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria aqui comandada não tem qualquer relação com choro, riso, gargalhada, tristeza e outras tantas coisas que são provocadas pelas circunstâncias. Essas emoções que eu acabei de citar são legítimas, têm seu devido lugar. Tanto um homem ímpio como um homem santo podem ter emoções desse tipo. Há momentos na vida em que é legítimo se entristecer e até chorar, como vimos nos casos de Jesus e Paulo. Essa tristeza não anula a alegria no Senhor. Nós nos alegramos no Senhor quando trazemos à memória seus atos e suas atitudes em nosso favor. Eu citei 7 para vocês. Todavia, nós não conseguiremos nos alegrar no Senhor sem amor pela santidade e ódio pelo pecado. Ademais, nós precisamos nos treinar a nunca jamais murmurar, vivendo contentes em toda e qualquer situação. Tanto Jesus como Paulo foram homens felicíssimos interiormente. Ambos enfrentaram circunstâncias barbáricas, perseguições, afrontas, todo tipo de injúria imaginável. A mesma alegria e a mesma felicidade estão disponíveis para mim e para você, que não nos gloriamos em coisas circunstanciais, mas sim no Senhor. Eu busco essa alegria cada vez mais na minha vida, e eu espero que você também, em nome de Jesus, amém.